A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente, pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Segue-se em antena um debate com os candidatos à presidência de uma das 8 juntas de freguesia do Concelho de Ovar. Olá, boa noite. Estamos de volta para mais um debate das autárquicas 2025 e hoje um debate especial porque é efetivamente o último desta longa maratona que a AVFM tem vindo a concretizar durante estas 2 semanas. Hoje vamos ter os candidatos nas listas dos diversos partidos e movimentos cívicos e de cidadania para a Assembleia Municipal de Cortegaça, peço desculpa, a Assembleia de Freguesia de Cortegaça, estou um cansaço aqui a fazer a sua força, mas sim, a Assembleia de Freguesia de Cortegaça, e temos já os nossos convidados aqui presentes. Nós estamos nos 98.7 frequência modelada, quem estiver sintonizado muito bem, mas muito bem também estará estando ligado via internet e Facebook na página da AVFM, assistindo à emissão em registro live streaming. Portanto, vamos avançar para o debate. Rui, estamos no último debate. É o último debate. E vamos a isso. É verdade, é o último debate e uma vez mais estamos na Sala dos Fundadores, no Museu de Ovar. Aqui uma vez mais aproveitamos para agradecer pela cedência de espaço que ao longo desta grande maratona de emissões, não só com os candidatos à Assembleia de Freguesia, mas também com os frente a frente, não sei se ainda se recorda, mas foi há poucos dias atrás, que também decorreram neste mesmo espaço, e é também neste mesmo espaço que depois vai ocorrer a análise à noite eleitoral, mas isso ficará para domingo. Hoje já temos connosco o António Guimarães, do Movimento 2030, não temos connosco, por motivos de saúde, o Dinês Silveira, da CDU, temos connosco o Miguel Coelho, do Partido Socialista, o Paulo Pinheiro, do Partido Social Democrata, e o Paulo Albergaria, do Agir. A todos, muito boa noite, sejam bem-vindos à ABFM. Boa noite. E vamos dar-vos um tempo de um cumprimento inicial e recordar lá para casa que a ordem das intervenções por qual cada candidato vai falar é a ordem que ditou o sorteio, e o sorteio ditou que então a primeira intervenção é do António Guimarães, do Movimento 2030. Boa noite, António. Boa noite. Meu nome então é António Guimarães, eu sou professor e sou candidato à Assembleia de Freguesia de Cortegaça. Resta-me então cumprimentar todos os colegas aqui presentes de painel, cumprimentar todos os ouvintes da ABFM e todos aqueles que se encontram neste momento a ver-nos através das redes sociais. Muito obrigado, António. A seguir, Miguel Coelho, do Partido Socialista. Ora, muito boa noite. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a antena AVFM, assim como ao Rui e ao Carlos, os nossos moderadores desta noite, e cumprimentar todos os colegas de painel e todos aqueles que nos estão a ouvir em casa. O meu nome é Miguel Coelho, tenho formação superior em gestão financeira e sou contabilista certificado. Exerço atividade profissional em consultadoria financeira na gestão de investimentos em mercados financeiros. Muito obrigado, Miguel. A seguir temos o Paulo Pinheiro, do Partido Social Democrata. Olá, boa noite. Meu nome é Paulo Pinheiro. Antes de mais, quero agradecer ao Rui e ao Carlos o convite, com muito agrado que aqui estou. Cumprimentar Miguel Coelho, António Guimarães, Paulo Albergaria e a todos que estão em casa a ver-nos e na rádio AVFM que nos estão a escutar. Muito obrigado. E para terminar temos o Paulo Albergaria, do Agir. Bom, eu quero mandar um caloroso abraço a todo o nosso vasto auditório e queria cumprimentar aqui os meus colegas presentes e se calhar mandar um abraço também àqueles que estão ausentes e desejar-lhes umas rápidas melhoras. E no próximo dia 12 cá estaremos outra vez. Muito obrigado. Paulo?
Bem, vamos então avançar Vamos para então o ao debate. debate. Vou fazer formular a primeira pergunta e que está relacionada com as competências das juntas de freguesia e então pedir-vos-ia que indicassem 3 prioridades concretas para efetivar no primeiro ano de mandato e depois, a parte dessa informação também, que nos indicassem projetos que seriam ou serão, na vossa perspectiva, diferenciadores e a implementar ao longo dos 4 anos. Portanto, 3 prioridades concretas para um primeiro ano de mandato e depois que projetos diferenciadores preconizam a implementar ao longo dos 4 anos de mandato. António. Muito bem. Então, pelo Movimento 2030, no primeiro ano de mandato temos como principais objetivos reflorestar todas as áreas do nosso Pinhal de Ovar. É uma dos nossos principais objetivos neste primeiro ano, juntamente com a limpeza das ruas, espaços públicos, praças e lugares, valetas, escadarias e prezar também pela limpeza dos ditos monos, que geralmente têm aparecido agora ultimamente, ou já há algum tempo, melhor dizendo, nos lixos de Cortegaça, e portanto nós iremos dar a primazia então pela limpeza da nossa vila, que também por aquilo que ouvi dos restantes debates, pelos bichos é um flagelo que envolve neste momento todo o município. Depois também queremos, neste primeiro ano, melhorar a manutenção dos espaços verdes, dando primazia também à mudança das flores de época, para tornar a nossa freguesia um pouco mais alegre e também de forma a que haja uma maior forma de podermos captar turismo, assemelhando um pouco ao que acontece noutros municípios, tal como no município de São João da Madeira, em que portanto, essa primazia ou esses melhoramentos que fazem às zonas verdes. Depois uma outra situação que acho que, no nosso entender, também que é importante, é relativamente aos sinais toponímicos da terra, que neste momento praticamente são inexistentes. Portanto, eu acho que essa sinalização devia de existir, é uma forma de identidade da própria freguesia e, portanto, desde que seja algo apelativo e que realmente que acabe por também nos dignificar. E, por último, acho que também deveríamos que é também fundamental, cuidar daquilo que já existe, não é? Não podemos também deixar descurar essa situação daquilo que já está feito e que também que necessita de haver uma manutenção. Relativamente aos 4 anos, temos, como já publicitámos imensas vezes, o compromisso de fazermos algumas obras estruturais, sendo essas obras estruturais passando pelo centro da vila de Cortegaça, em que gostaríamos de devolver então essa centralidade ao centro de Cortegaça, fazendo ali algo diferente, em que iríamos fazer a ligação entre o que é o centro cívico e o palacete que se situa em frente à Estrada Nacional 109, em que iríamos ali fazer uma grande avenida com um parque de estacionamento subterrâneo. Seria uma forma também de estimularmos o comércio, visto o comércio naquela zona da nossa vila também estar completamente morto, era uma forma de tentar reavivar então o comércio. Uma sobrelevação de piso ali na 109 para fazer a ligação ao Centro Social de Cortegaça, ao lar, e, portanto, era uma das ideias, portanto, para devolvermos a centralidade à freguesia de Cortegaça. Eu só gostaria de deixar aqui bem ciente e bem frisado que há 4 anos atrás todos os projetos que foram apresentados pelo Movimento 2030 foram considerados projetos megalómanos.
Nós temos consciência daquilo que estamos a falar, temos consciência daquilo que estamos a propor, a colocar em cima da mesa, e temos consciência de qual é que é o orçamento da Câmara e o que será desenvolvido em torno da nossa freguesia. Portanto, quando falamos em devolver a centralidade à freguesia de Cortegaça, é uma obra já ponderada e é evidente que estes custos já estão todos ponderados ao fim e ao cabo. Só queria deixar aqui outra coisa bem clara para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, que quando nos chamaram megalómanos, eu pergunto o que é que entendem por uma casa mortuária a custar mais de 700 mil euros. Portanto, quando se fala aqui de obras que eram obras estruturais, que foram propostas há 4 anos atrás, chamaram-nos megalómanos, e eu agora pergunto então aos cortegacenses e àqueles que nos estão a ouvir, o que é que terá sido então esta obra, que neste momento se encontra completamente fechada e com algumas quesílias entre as duas partes envolvidas no próprio projeto. Depois temos também o projeto que queríamos avançar na Avenida Nossa Senhora da Nazaré, em que será um projeto completamente à parte, ou seja, um projeto completamente fora da caixa, porque nós vamos simplesmente acabar com tudo aquilo que é betão, vamos dar primazia a tudo aquilo que será do aspecto ambiental, vamos fazer um enquadramento da avenida com o perímetro ambiental das Dunas de Ovar, e, portanto, será um projeto muito dinâmico, será um projeto muito ligado à parte ambiental e será um projeto para o bem-estar de todos os cortegacenses e daqueles que esperamos que nos visite para realmente ver a grande obra que iremos lá fazer, porque será uma obra realmente digna de ser vista, porque será algo mesmo fora da caixa. António, desculpa só para gerir o tempo, está bem? Tem 8 minutos e 40 segundos. Tá, obrigado. Depois, nessa avenida, também haverá lugar para levar alguns quiosques, onde queremos dinamizar também algum comércio, como alguns quiosques para colocar jornais e revistas, como alguns quiosques também poderão estar relacionados mesmo com comidas ou mariscos. Criar um pouco mais de identidade na Praia de Cortegaça, que é necessário, ligada àquilo que é o peixe. Depois também queremos colocar lá um parque infantil, também será um dos nossos objetivos. Isto muito superficial, relativamente à Avenida Central Nossa Senhora da Nazaré. Depois também queremos pegar, e é um projeto que realmente queremos avançar, já há muito que deveria ter avançado já com outros partidos, com outros executivos, e foi sempre deixado para trás, e acho que os cortegacenses que o merecem, mais do que qualquer um, que é o parque escolar. Nós merecemos um parque escolar, neste momento estamos numa escola que está completamente limitada, obsoleta, e, no meu entender, não terá muito para crescer, ou muito para desenvolver, ou até muito para nos oferecer. Portanto, o nosso objetivo era retirar a pré do local onde está, construir um parque escolar de raiz, onde seria desde a pré até ao 6º ano. Portanto, levar o ensino básico até ao 6º ano, dando maiores condições aos cortegacenses, porque eu sei também que temos perdido alguma população, e muita dessa população também se perde graças ao facto de não termos oferta necessária para que as pessoas se acabem por fixar na nossa freguesia. E acho que isso que seria fundamental também para nós fazermos esta construção, fazermos esta grande obra para os cortegacenses, captar mais pessoas que venham de fora portanto, que possam usufruir daquilo que também temos para oferecer. António, peço desculpa, está os 6 minutos e 36, tem agora disponíveis, ainda tem mais duas questões. Sim, só vou terminar, muito rapidamente. E depois queremos também renovar o Parque Marandeiro do Bussaquinho, que queremos, portanto, projetar lá algo que será enquadrado com o próprio rio, em que teremos que dar primazia à iluminação portanto, será um pouco por aí o que iríamos desenvolver também neste Parque de Merendas do Bussaquinho. Está bem?
E é tudo. Muito obrigado, António. Relativamente ao tempo, têm 15 minutos. Nós dizemos, em média, usarem 5 minutos para cada questão, mas podem gerir da forma que mais vos convier. Portanto, Não podemos dividir os 15 minutos do Diniz pelos outros, estava mais 3 a cada um. não, mas não, sim, mas Vamos não é possível, sim. Mas, Miguel, sobre esta questão, 3 prioridades concretas para o primeiro ano de mandato e os projetos diferenciadores que pretendem implementar ao longo dos 4 anos. Neste ponto aqui, primeiro tenho que fazer aqui um enquadramento, porque, enfim, nós já estamos na Assembleia, na oposição, há cerca de 8 anos, e antes de mais nada a prioridade vai ser perceber qual é a real situação financeira da Junta, porque tudo isto vai condicionar depois todas as obras, os projetos que poderemos implementar. Dizemos isto também, mas vamos discutir isto num ponto mais à frente, não me vou alongar demasiado por agora. Quanto a projetos, uma das primeiras coisas, das prioridades que nós defendemos e que acreditamos que podemos levar para a Junta de Freguesia de Cortegaça é uma postura de rigor, honestidade e transparência. Neste sentido, e porque entendemos que o aspecto da comunicação, da transparência, é muito deficitário com o atual Executivo, que faz parte do Paulo Pinheiro, nós temos aqui uma série de propostas que consideramos prioritárias, em que destacamos a transmissão das Assembleias de Freguesia. Isto porque nós acreditamos numa gestão da Junta que seja aberta e participada, em que todos tenham fácil acesso aos assuntos que ali discutimos. Sabemos que hoje em dia as pessoas têm vidas complicadas, os filhos têm muitas atividades e também por razões profissionais nem sempre têm disponibilidade para se deslocar à Assembleia. Nesse sentido, esta proposta permite qualquer um que tenha um telemóvel, que pode estar em casa a cozinhar, a tratar dos filhos, poderá acompanhar os assuntos que ali discutimos e, com isto, também despertar o interesse pelos assuntos da freguesia, porque, no fundo, é ali que se decidem, portanto, os destinos da nossa freguesia. Outra prioridade que temos, e esta é uma das principais reivindicações da população de Cortegaça, é a limpeza de arruamentos, praças, jardins e largos. Neste sentido, pretendemos implementar um plano bem organizado que, acima de tudo, contemple todas as ruas de forma igualitária. Isto não pode haver ruas de primeira, cortegacenses de primeira e cortegacenses de segunda. Devem ser todos tratados da mesma forma. Obviamente que sabemos que cada arruamento tem as suas próprias condições, há os arruamentos urbanos, há os arruamentos rurais, e isso tem que ser tido em consideração. Neste aspecto, pretendemos adquirir um trator multifunções ou maquinaria semelhante e outro tipo de equipamentos que facilitem aos funcionários da Junta fazerem esta limpeza. Porque uma coisa é verdade, se a limpeza for feita mais depressa podemos percorrer toda a freguesia. Aliás, a propósito do trator, estava aqui agora a pensar, a Junta já teve um trator. O trator e outros equipamentos que a determinada altura foram para reparações. Não tendo pago a conta ao mecânico, entretanto o mecânico, enfim, tinha direito a receber pelo seu trabalho, acabou por ser a Junta de Maceda que pagou a conta e ficou com o nosso trator e com os nossos equipamentos. Isto também mostra o porquê de ser importante uma gestão rigorosa. Isto são o tipo de situações que não podem acontecer. Também achamos muito importante a instalação do multibanco no centro de Cortegaça. Isto é uma medida que temos vindo a defender há muito tempo. Lembro-me que nas últimas autárquicas também defendíamos a instalação do multibanco na praia de Cortegaça. Entretanto, depois de muita luta, muita reivindicação, isso foi feito. Achamos agora que também é importante ter um no centro de Cortegaça. E isto é perfeitamente possível. Já levantámos esta questão, já fizemos esta sugestão várias vezes na Assembleia de Freguesia, mas com este Executivo é sempre tudo muito difícil, muito complicado. A verdade é que Maceda tem um multibanco na própria Junta de Freguesia, tem ainda menos população que Cortegaça, portanto, se Maceda consegue ter, nós com certeza também conseguimos.
Dito isto, e esta pergunta aqui foca-se mais nas competências da Junta de Freguesia. Obviamente, nós temos também uma série de reivindicações de obras maiores que terão que ser feitas para a Câmara, investimentos mais abultados, e muitas delas já constam do programa do Partido Socialista à Câmara, como, por exemplo, a requalificação da Avenida da Senhora da Nazaré, mas eu, para já, vou-me focar inicialmente naquilo que realmente são competências da Junta. Para além de projetos, nós também, com a experiência acumulada ao longo destes anos na Assembleia Freguesia Cortegaça, sabemos que se ganharmos a Junta vamos herdar uma série de problemas que os identificamos, e será também uma prioridade nossa resolver estes problemas. Alguns arrastam-se há décadas, e apesar o PSD está à frente dos destinos da freguesia há 24 anos, e o atual executivo, que o Paulo Pinheiro faz parte, há 12 anos, não só não foram resolvidos, como se têm vindo a acumular. Posso destacar aqui alguns. Por exemplo, temos a questão do processo de loteamento, um processo que pode envolver um negócio de milhões que está atualmente suspenso. Temos a questão do de um edifício, de um restaurante que pertence à Junta de Freguesia de Cortegaça, que está situado na praia, e aqui devo dizer, também mostra muito a forma a falta de transparência deste executivo, que eu lembro-me, aqui numa Assembleia atrasada, ter questionado na Junta se todas as rendas que a Junta de Freguesia tem a ver, se estavam em dia. Foi-me respondido em plena Assembleia, sim senhora, todas as rendas estão em dia. Entretanto, recentemente fizeram-se lá umas obras, houve ali a ocupação do espaço público, nós na altura alertamos que isto poderia trazer aqui alguns problemas à Junta, e efetivamente a IAPA, que considera aquele domínio público marítimo, inclusivamente levantou um processo em tribunal, o que pode vir a criar sérios problemas à Junta de Freguesia, e isto levou a que nós na Assembleia questionássemos, levantássemos questões. Se essas respostas tivessem sido claras e transparentes, teríamos ficado satisfeitos e o assunto teria ficado por ali. Só como é habitual nas nossas Assembleias, não recebemos respostas transparentes. Não só não as recebemos, respostas cabais, transparentes, que nos deixassem satisfeitos, como ainda sempre aquela ironia um pouco insultuosa que é habitual naquelas Assembleias. E, claro, nós como já estamos habituados a isso e vamos aprendendo com o tempo, entretanto, pedimos por escrito uma série de documentação. Documentação essa, que já tínhamos pedido na Assembleia e que a maior parte até hoje não recebemos. No entanto, numa reunião, para a minha grande surpresa, que tivemos, não numa Assembleia, eu questionei, afinal, qual é que é a renda que estão a pagar. Na altura disseram-me que era 2.500 euros. E eu pensei, bem, até é uma renda generosa, não é? Pensando que era por mês. Mas não, é uma renda anual. Estamos a falar de 200 euros por mês. Miguel, para gerir o tempo também. Ok, sim, sim. Bem, depois temos aqui uma série de questões que teremos que analisar. A questão do pavilhão. Cortegaça deixou de ter um pavilhão disponível para a prática do desporto. Temos aqui a questão da floresta. A questão da floresta, eu costumo dizer que se há temas com que todos concordamos, que achamos benéficos para a Cortegaça, se há outros que discordamos, porque há muros que nos separam, o caso da floresta são autênticas muralhas que nos separam. E nós queremos parar com estes abates massivos da floresta. E é este compromisso que assumimos, e também isso consta do programa da Câmara. Vou aqui citar alguns projetos também. Pretendemos a requalificação do Parque Merendeiro do Bussaquim. Queremos criar um espaço para gavetas para ossários no cemitério. Queremos adquirir uma carrinha para prestar serviços à comunidade, nomeadamente transporte de idosos, pessoas doentes, ao posto médico, ao hospital. Também pretendemos dinamizar o Centro Cívico com um programa cultural diverso e criar um programa de atividade física para todos, passeios de bicicleta, caminhadas, aulas de dança, etc. Vamos terminar, Miguel, então, esta primeira intervenção, que depois vai gerindo também para as próximas. Vamos avançando para o Paulo Pinheiro. Sobre a questão do tempo, era só porque iríamos criar um intervalo muito grande. Relativamente a todos os outros candidatos, só tiveram 15 minutos. E que não... Temos menos um, dividíamos lá para... Sim, mas não percebemos. Pronto, vamos seguir. Paulo Pinheiro,
sobre estas, estamos a falar das competências das juntas de freguesia, e dentro dessas competências, 3 prioridades prioridades concretas que pretendem implementar no primeiro ano de mandato e depois projetos diferenciadores a concretizar ao longo de 4 anos. Muito bem, muito boa noite a todos lá em casa e a todos nós aqui mais uma vez. Nós temos algumas prioridades e algumas minhas que, como as pessoas sabem lá em casa e todos os cortescenses me conhecem, eu não sou muito de falar, sou mais de trabalhar e de fazer. E aí tivemos a reavaliar o processo de temos que reavaliar o nosso processo das limpezas de rua. Isto é, as alterações climáticas também ajudam um bocadinho. Hoje chove, amanhã faz sol, hoje cortamos, amanhã já estão grandes as ervas da rua. E para isso temos que recorrer à contratação pública. E isso vai exigir um maior esforço financeiro do orçamento da Junta de Freguesia de Cortegaça. Ou então, o que é que temos que fazer? Melhorar a negociação das competências alegadas pela Câmara Municipal. Ou seja, como sempre eu digo, e é importante focar, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal têm que estar sempre em sintonia, em simbiose, para resolver este tipo de coisas, como é a negociação das competências delegadas. Para assim, as Juntas de Freguesia ficar mais dotadas para este tipo de situações e poder fazer contratações públicas. Tenho uma maior aposta também na conservação dos arruamentos e das calçadas, ou seja, temos que estar atentos, uma pessoa tem que estar no terreno todos os dias para resolver todos os pequenos problemas de calçada, de arruamentos que temos lá por arranjar, e isso é verdade, mas temos que tomar essa atenção e temos que nos preocupar em dar melhor qualidade de vida aos nossos cortegacenses, aos nossos fregueses. Uma das minhas bandeiras, que vai ser da minha equipa, vai ser o embelezamento dos nossos jardins. Dar mais cor, pôr mais flor, mais limpeza, mais cuidado, mais verde, para todos os cortegacenses notarem logo uma diferença no primeiro ano de mandato, e dizer realmente alguém está a cuidar de nós e vai cuidar de nós. E para aqueles que nos visitam, sair daqui com aquele sentimento positivo, fui a Cortegaça está diferente, está mais bonito, e é isso que eu quero. Além disso, as entradas da nossa freguesia têm que ser melhoradas, tem que se dar destaque à sinalética, temos que renovar as nossas entradas de forma a começar a diferenciar de todas as outras freguesias. Temos também que trabalhar nos projetos preliminares, ou seja, a primeira fase dos projetos que nós temos em pensamento para fazer para a Câmara Municipal, que esta os vai executar de forma mais rápida. Ou seja, nós fazemos a primeira parte dos projetos, os preliminares, para depois as obras serem concluídas mais facilmente e mais rápido. Dando continuidade ao nosso plano de ação, temos a Avenida Nossa Senhora Nazaré, que essa é uma peça fundamental e uma parte fundamental da nossa vila, muito visitada e tem que ser renovada, que desde 1990, se não me falha a memória, que não é renovada. Temos o Buçaraquinho Morandeiro, a Avenida do Surfista. Estes 3 projetos já têm projeto final, estas 3 obras já têm projeto final. Temos a Rua da Escolinha, que já tem um projeto preliminar. A requalificação do nosso centro de freguesia é mais que importantíssimo, mas isso não depende só de nós, depende do Governo, devido à Estrada 109 e da nossa autarquia, que, como toda a gente sabe, estão em negociações, que mal terminem, estaremos prontos para encetar reuniões também com a Câmara Municipal, para começarmos a fazer a requalificação do centro, como fizemos já outras centralidades, como o Largo do Souto, o Largo do Campo, a nossa Igreja Matriz, a Envolvência. Portanto, começar a dar continuidade àquilo que se tem feito. Temos várias vias na freguesia que têm que ser requalificadas. Apesar de, nos últimos 12 anos, quase todas as vias foram pavimentadas em Cortegaça. Uma das minhas bandeiras, e isso não vou deixar de fazer, o saneamento básico da Rua e Travessa da Boa Vista, bem como da Rua Senhora do Monte, que são mais que importantes nos dias de hoje. A criação e desenvolvimento da Rota dos Moinhos, que há muito é pretendida por todos os cortegacenses,
começar a desenvolver um projeto, ver os custos e tudo aquilo que será necessário para começar a desenvolver este projeto, temos que o iniciar de qualquer forma. Se não for da parte de cima, começamos da parte de baixo, mas temos que o iniciar. Temos também a criação da mediateca, ou seja, um espaço maravilhoso que temos no nosso centro cívico para o espaço de leitura e espaço digital. O não menos importante, a abertura do espaço para a promoção artística, ou seja, Casa do Artista, a residência artística ou Casa das Coletividades, como queiram dizer. Isto já é um edifício que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia já adquiriram para as nossas coletividades, para eles desenvolverem as suas atividades, os seus ensaios, a criação artística de todos eles, e é mais que necessário, que temos muitas associações que não têm. E, claro, melhor que ninguém, e eu gosto que as pessoas estejam bem e as nossas coletividades estejam bem. E depois, por fim, o melhor planeamento da nossa zona industrial, efetuar reuniões com os nossos empresários, com a Câmara Municipal, ver qual é a melhor forma e entender e compreender os nossos empresários da forma como podemos evoluir, crescer na nossa zona industrial, e nós estaremos prontos para os ajudar e interceder, nem que seja na requalificação de passeios e as vias, e tudo que seja mais necessário, até porque uma zona industrial mais forte, com mais empresários, ganha toda a gente, ganha Cortegaça, ganha o nosso comércio local e, se calhar, até há mais crescimento do comércio local com outro tipo de comércio que não existe em Cortegaça. Muito obrigado, Paulo Pinheiro. Para Paulo Albergaria do Agir, muito boa noite. Estas questões também, aliás, duas questões estão dentro de uma primeira questão, e neste caso é mais um pedido de indicações relativamente às prioridades concretas para um primeiro ano de mandato e depois que projetos diferenciadores pretendem apresentar ou pretendem implementar, concretizar ao longo dos 4 anos de mandato. Ora, boa noite a todos. Efetivamente, há projetos de curto prazo, há projetos de médio prazo e há projetos de longo prazo. Mas os projetos de médio e longo prazo começam-se a curto prazo. Alguns dias eles têm que começar, só vão demorar mais tempo a serem implementados, o que não significa que no primeiro ano, ou eventualmente no primeiro e no segundo ano, não tenhamos que ter um esforço muito superior. E não tenhamos até que pedir que a Câmara Municipal nos delegue algumas competências ou permita que determinado tipo de projetos possam ser adjudicados a gabinetes de arquitetura que não a Câmara Municipal, porque senão então nós, se calhar, daqui a 4 anos ainda não temos nada feito, ainda está tudo em papel, ainda está tudo ali a ver o que é que se vai fazer. Mas dentro daqueles projetos que nós queremos desenvolver em primeiro lugar, a primeira coisa que queríamos fazer, efetivamente, era comprar uma carrinha. Porque nós centramos nas pessoas. Nós estamos aqui para servir as pessoas e para servir as pessoas mais necessitadas. Cortegaça celebrou há dias, no dia 25 de setembro, o 40º aniversário da elevação à vila. Há 40 anos atrás, Cortegaça tinha 3.000 e poucos eleitores. E para que Cortegaça, há 40 anos, pudesse ter 3.000 eleitores, que era o mínimo para poder ser vila, nós tivemos que andar durante 2 anos a esquecer de descarregar os mortos para atingir esse patamar. Passaram-se 40 anos e Cortegaça tem 3.500 eleitores. Nós ganhamos 400 eleitores em 40 anos. O que é isto? Em contrapartida, há 40 anos atrás, nós tínhamos 12 professoras na nossa escola primária. Neste momento temos 4 ou 5. Portanto, o futuro não é brilhante se nós não mudarmos aqui qualquer coisa. E isto é notório que a população envelheceu. É notório, ainda para mais agora que Ovar deixou de ter valências na urgência, é notório que nós precisamos de ter um apoio diferente. Primeira medida, vender o Jeep da Junta de Freguesia e comprar uma carrinha de 9 lugares com acesso a deficientes para que as pessoas possam ser todas levadas e trazidas ao hospital às suas consultas sempre que seja necessário. Sobretudo os reformados e as pessoas mais desfavorecidas. São esses que estão em primeiro lugar. Nós temos
Nós temos um cuidado e temos um interesse enorme na reflorestação. Mas, em primeiro lugar, estão as pessoas. E depois, a seguir, então, virão as árvores. E as árvores vêm a seguir. As árvores vão ser replantadas. Nós não somos radicais ao ponto de dizer não se corta mais nada. Agora, podemos ser radicais ao ponto de dizer nós não vamos mais permitir que seja feita a resinagem à morte. Isso nós não vamos permitir. E se eu for eleito Presidente da Junta, podem crer que não se vai mais fazer resinagem à morte de nenhum pinheiro. E aqueles pinheiros que morrerem, entretanto, porque isto é a lei da vida, é como as pessoas, umas nascem, outras morrem, aqueles pinheiros que morrerem, então, sim senhora, vão ser cortados e vão ser vendidos. Agora, estar a cortar talhões só porque se cortam talhões e porque é mais fácil e porque dá mais dinheiro cortar tudo a eito, isso aí tenham paciência, não contem comigo, e se eu lá estiver, não vai ser feito. Nós vamos ver quais são as árvores que não estão em condições, essas vão ser abatidas e as restantes vão ficar. Depois temos realmente a questão do apiadeiro, que é uma questão prioritária. Nós, na nossa freguesia, temos duas grandes portas de entrada. Nós temos a entrada pela rede viária e temos a entrada pelo caminho de ferro. A rede viária não depende muito de nós, está como está, entra-se em Cortegaça e quase que se nota que já estamos em Cortegaça, sobretudo quem vem de Reunião, vem de uma terra com as estradas todas alcatroadas, com tudo feito, uma câmara diferente, impecável. Nem precisávamos de ver a tabuleta a dizer Cortegaça para saber que entramos. Temos logo mato de 1,5 m a dar-nos boas-vindas, portanto, isto é notório, há alguma coisa que tem que ser feita. E isso será uma das primeiras coisas. Podem dizer assim, não temos muita gente, temos poucos funcionários, a Câmara Municipal não nos delega competências, ou delega-nos as competências, mas não nos dá o pessoal que nós necessitamos para isso. Ok, mas vamos fazer diferente mais uma vez. Nós vamos ter que cimentar os passeios todos. Nós não podemos continuar a ter os mesmos problemas e as mesmas soluções. Temos que ter soluções diferentes. Primeira coisa a fazer, cortar, logo a seguir cimentar. Não voltamos a precisar de cortar. Está cimentado, já não cresce mais erva. As pessoas que estariam do nosso lado a trabalhar já não precisam, já podem fazer outras coisas. Já podem, por exemplo, ir para a reflorestação. Porque nós queremos voltar a ter o nosso bussaquinho do rio até ao mar como ele existia há 40 anos atrás, há 45, há 50 anos. Então nós fomos cortando, não se plantou um pinheiro. Estamos há 45 anos, passaram por lá as juntas de tudo do género e feitio, não se cortou um pinheiro, cortou-se e não se plantou um pinheiro. Bolas, estamos a brincar. Não vai voltar a ser assim. Não vai voltar a ser assim. Depois temos outros projetos. Nós queríamos efetivamente aumentar a zona industrial. A nossa zona industrial, e eu fiz parte do elenco em que a zona industrial foi aprovada, a nossa zona industrial parecia que era enorme, que era uma coisa muito grande, e neste momento já praticamente está toda tomada. Nós precisamos de aumentá-la. E nós não podemos aumentá-la para cima de Maceda. Maceda é Maceda, Cortegaça é Cortegaça, portanto só temos uma hipótese, que é negociar com a CP a construção de uma passagem desnivelada e começar a fazer a zona industrial de lá de baixo. E integrar toda esta zona no rearranjo do nosso apiadeiro. Temos que fazer um parque de estacionamento para que as pessoas tenham do lado de baixo do apiadeiro um sítio onde possam estacionar. E temos que, do lado de cima do apiadeiro, fazer ali uma avenida de sentido único. Reparem que aquela avenida, aquela rua que lá está, é uma rua com trânsito desordenado, em que temos os caixotes do lixo em cima do passeio, que não há sequer passeio. E é que metade desta avenida, ela está em saibro. Está em terra batida, é intransitável durante o inverno. Nós temos que abrir ali uma avenida, temos que a fazer de sentido único, porque ela não tem espaço para andar para um lado e para o outro, temos que arranjar o estacionamento do lado de baixo, temos que organizar aquela zona toda, aproveitando as obras que vão ser feitas pela CP na linha do Norte e que chegará à nossa vez. Portanto, isso era algo que tem que ser feito em coordenação. Estou a lembrar o tempo, Paulo, está bem? 7 minutos e 48. Depois temos também um outro plano que nos é muito caro, que é um plano habitacional da Zefinha. Nós queríamos fazer uma coisa fora da caixa.
e isso significa que a Junta de Freguesia, em parceria com a população e com alguns privados, nós queríamos fazer ali um projeto cooperativo. Nós queríamos abrir aquela zona entre Cortegaça e Esmoriz, na zona da Zefinha, nós queríamos abrir ali uma zona para a construção de pequenas habitações, de casas de resto de chão e primeiro andar, para terrenos esses, para serem vendidos a preços acessíveis. Quanto ao resto, leremos a seguir. Muito bem, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então avançar para a segunda questão. E antes disso, só relembrar os tempos que cada um dispõe. O António Guimarães dispõe de 6 minutos e 8 segundos até ao final do programa. O Miguel Coelho, 6 minutos e 2 segundos. O Paulo Pinheiro, 8 minutos e 31 segundos. E o Paulo Albergaria, 7 minutos e 5 segundos. E vamos então à segunda questão. E começamos pelo António Guimarães, do Movimento 2030. E a pergunta é como é que o Movimento 2030 pretende garantir que a Junta de Freguesia não se vai fechar em torno daquilo que são as tarefas administrativas e reconhecendo a importância que as mesmas têm e até a necessidade das mesmas, e de que forma é que vão assumir um papel político ativo naquilo que são a defesa dos interesses dos fregueses e também de que forma é que se vão colocar e articular a vossa ação e as vossas políticas com as forças vivas locais. Os cortegacenses já nos conhecem, já sabem quem nós somos, como atuamos, como nos posicionamos e até onde podemos também ir. Nós mostramos isso mesmo com a situação da floresta. Soubemos ouvir, soubemos identificar, soubemos agir. E, portanto, a população sabe daquilo que somos capazes, sabe as nossas potencialidades, sabem também que podem contar connosco, sempre. Sabem também que somos próximos, eu serei próximo da população de Cortegaça, e esta proximidade nos dias de hoje não se cinge só andarmos a dar abraços e beijos a toda a gente. Isto, nos dias de hoje, estamos também no mundo digital, não é? E, portanto, esta proximidade pode ser também uma proximidade a esse nível, através das redes sociais, através de um e-mail. Portanto, não teremos uma junta fechada, não teremos um executivo fechado. Portanto, andaremos sempre na rua e estaremos sempre junto dos nossos próximos, de forma competente, sempre de forma competente. E quando eu digo esta competência, é realmente tratar dos assuntos que têm que ser tratados no dia-a-dia. Dizer também que as pessoas de Cortegaça também já nos conhecem, esta é a nossa forma de estar, é a nossa forma de ver e de nos envolvermos também com a própria comunidade. E mais uma vez digo que realmente a floresta foi indício disso mesmo, assim como também a parte da saúde também, acabamos também por fazer uma petição relativamente à saúde, fizemos uma petição também relativamente à floresta, conseguimos envolver também a comunidade, não só a comunidade cortegacense, mas também a comunidade que realmente é amiga da nossa floresta, que se preocupa com a nossa floresta. E, portanto, é a forma de nós estarmos em sociedade, é a forma de atuarmos, é a forma competente de estarmos, e os cortegacenses sabem. Tanto estamos a lutar pelos vossos interesses a nível local, como poderemos estar a lutar pelos vossos interesses ao mais alto nível ou ao nível central. Temos a intenção realmente de colaborar também com as nossas instituições, com as nossas associações, coletividades. Temos aqui algumas ideias para promover esse envolvimento, relativamente às atividades extracurriculares que envolve a Escola de Cortegaça, e sendo o nosso conhecimento que a CRECOR tem a atividade do Karaté, nós também já estabelecemos alguns contactos com as pessoas responsáveis, que poderiam também dinamizar esta modalidade junto das nossas crianças. Tanto se fala em Cortegaça no surf, é a vila de surf, mas também nunca se viu nenhuma iniciativa propriamente dito, ou algum envolvimento também da sociedade
nesta promoção do que Recordo só mesmo, só para fazer a gestão de tempo, já só dispõe de 2 minutos e 36 segundos. Sim, do que é o surf. Portanto, nós também pretendemos, em colaboração com as escolas existentes de surf em Cortegaça, também fazer um protocolo para a dinamização e um incentivo também das crianças à prática do mesmo. Queria também falar aqui um pouco do que é que são as nossas festas e as nossas tradições, muito rapidamente. Não quero deixar isso para a última questão, senão não vai ter tempo para a última questão. Ok, obrigado. Okay. É só mesmo para que depois, na última questão, não possa haver candidato sem tempo, embora a gestão do tempo é sempre vossa, e se alguém disser que pretende gastar numa só questão, não vou ser eu que me vou pôr a isso. A seguir, Miguel Coelho, a questão é exatamente a mesma, é de que forma é que o Partido Socialista pode garantir que não se vai fechar em torno daquilo que são as tarefas administrativas, e todos nós reconhecemos a importância das tarefas administrativas e até o papel necessário das mesmas, não só com atestados, mas também, e de que forma é que o Partido Socialista vai assumir um papel político ativo e também articular tudo isto, tudo aquilo que vai ser a vossa ação na Junta de Freguesia, também a articulação com aquilo que são as forças vivas de Cortegaça. Obrigado. Antes de mais fazer aqui só um pequeno parênteses, é com muito agrado que eu registro que várias forças políticas aqui presentes estão a aderir a propostas que já defendemos há vários anos, nomeadamente a Rota dos Moinhos. Lembro que, enfim, éramos um bocadinho gozados quando defendíamos há 4 anos, e é com grande satisfação que vejo quem tenha mudado de ideias, inclusivamente esteja a usar o nome que eu lhe dei, porque eu já defendo esta proposta mesmo antes de ter pensado em entrar na política. O mesmo para a carrinha, para apoio social. Portanto, é com muito agrado, e isto já tem a ver com este ponto, porque nós sempre defendemos que devemos contar com todos. Poderemos fazer um melhor trabalho na Junta de Freguesia se estivermos abertos às sugestões, às preocupações, ouvir as sugestões, as preocupações e as críticas também faz parte, não só dos outros partidos, mas de toda a população em geral. Porque política local é mesmo isto. Tem que haver proximidade. E nós comprometemos a ouvir todos, a estar sempre abertos e também nesta área com as associações e as coletividades, assim como com os comerciantes, empresas da freguesia, achamos muito importante e entendemos que a Junta de Freguesia, não sendo muitas situações competências da Junta, deve ser, acima de tudo, um agente facilitador, agregador. Eu próprio, na minha experiência, noutras áreas de intervenção cívica, que nada têm a ver com portanto, com a política, aprendi isso. Nós, quando lançamos certos desafios à população, desafios interessantes, desafios que as pessoas entendam que são para benefício de Cortegaça e das nossas gentes, as pessoas aderem. E eu entendo que, se a nível particular já o tenho conseguido fazer, com certeza que na Junta, com outros meios, temos outra posição, é mesmo isto que devemos fazer. E nós privilegiamos muito o trabalho que as nossas associações e coletividades fazem na nossa freguesia, e por isso temos algumas propostas, não só de dar apoio e trabalhar em conjunto com as nossas associações e coletividades, mas mesmo certas atividades que podemos lançar, certos projetos, tendo também o regime de voluntariado. E eu sei que as pessoas, quando o desafio é interessante, é importante, as pessoas aderem. E é nesse sentido que nós pretendemos trabalhar sempre com todas as forças vivas da nossa freguesia e criar mesmo aqui um modelo que nunca existiu, e acho que é importante, porque as nossas associações fazem um trabalho espetacular. O exemplo disso mesmo é a festa das coletividades, aquele ambiente que lá se vive, para além de ser uma festa que as pessoas gostam, vão lá comer uns petiscos, ouvir música, a própria relação entre as pessoas das diferentes associações, aquilo é bonito, há ali um espírito de camaradagem, que todos se ajudam, há ali um espírito de entreajuda que é fantástico. E nós devemos levar isto mais longe, e a Junta pode promover reuniões que podem ser mensais, trimestrais, entre as diferentes associações e coletividades, e recorrendo a outras pessoas que se queiram disponibilizar para lançar uma série de projetos, até porque depois, ao pensarmos todos em conjunto, novas ideias vão surgir. E compete à Junta de Freguesia
apoiar todas estas iniciativas, porque, como bem sabemos, às vezes vemos candidatos, enfim, aqui a defender ideias que não são efetivamente competência da Junta, como deverão saber. Deixou o mesmo alerta do tempo. E, portanto, é este papel que nós entendemos que a Junta deve desempenhar. E nós cá estaremos para ser um agente facilitador, agregador, para trabalhar com todos e apoiar diferentes iniciativas, diferentes projetos e todas as forças vivas da nossa freguesia. Muito obrigado, Miguel. Paulo, a pergunta é a mesma, tem 8 minutos e 31 segundos. E aqui a forma é como garantir que o PSD, e neste caso com o Paulo, não se vão fechar em torno daquilo que são as tarefas administrativas da Junta de Freguesia e de que forma é que vão assumir um papel político na defesa dos interesses dos fregueses e articular também tudo isto com aquilo que são as forças vivas de Cortegaça. Já, a Junta de Freguesia, perdão, já o faz há muito tempo e vai continuar a fazer, porque a Junta de Freguesia quer ser e é um parceiro cooperante com as nossas associações e coletividades. Nós ajudamos desde sempre a desenvolver os seus próprios projetos, seja ele de que caráter for, desportivo, social, cultural. E vamos estar sempre do lado das associações e não houve junta nenhuma de freguesia, como foi a do PSD, nos últimos 12 anos, que apoia-se tanto as nossas associações e coletividades como nós. Quero dizer também, claro que nós também temos os nossos próprios projetos e queremos a promoção, o desenvolvimento do nosso território, nomeadamente eventos que por nós organizamos. Temos a nossa festa de São José, no Dia do Pai. Temos a nossa festa em honra da nossa padroeira Santa Marinha. Temos, sem dúvida alguma, a melhor festa das coletividades do nosso concelho, onde não me canso de dizer, e vou repetir aqui para toda a gente ouvir, fomos a melhor junta de freguesia a apoiar as nossas associações e coletividades, porque na festa das coletividades é a única fonte de rendimento das nossas associações para eles poderem realizar as suas atividades anuais. E vamos continuar a fazer. Porque, por muitas vezes, as próprias associações e coletividades substituem a própria Junta de Freguesia em várias atividades e várias situações que queriam e nós apoiaremos sempre. Vamos dinamizar eventos no nosso centro cívico. Temos um centro cívico maravilhoso. Tenho que dar os parabéns ao Sr. Presidente atual e ainda em exercício, porque dotou o nosso centro cívico com todo o equipamento necessário para música, concertos, para teatro, para poesia, para leitura, para o que quer que seja. Deixou uma sala também de apoio em baixo, onde agora realizamos as nossas assembleias de freguesia e ações de formação dotadas e super bem equipadas. Temos que lhe dar os parabéns por isso e temos que dinamizar com música, com teatro, peças de teatro e com poesia e leitura esse nosso centro cívico maravilhoso. Apoiar cada vez mais a nossa festa do mar, a festa mais bonita do Concelho de Ovar, em termos religiosos e não só. Dinamizar Cortegaça Vila Surf, aproveitar essa signia que é a Vila de Surf. Cortegaça Natal, agora que tem uma árvore, a nossa maior árvore, foi pena ela ter caído de crochê, que agora já nos intitula também como Vila Crochê. Por isso, nós só temos que estar do lado de quem trabalha, das pessoas que necessitam. As portas da Junta de Freguesia estão sempre abertas para toda a gente e então as nossas associações e coletividades cada vez estão mais... Podem precisar e necessitar do que quer que seja, que nós estaremos sempre do lado delas para fazer o que elas necessitarem. Muito obrigado, Paulo. Não. Para terminar, Paulo Albergaria, do Agir, pergunta é a mesma, como é que o Agir vai garantir que a Junta de Freguesia não se vai fechar em torno de tarefas administrativas e qual é a forma em que vão assumir um papel político ativo naquilo que é a defesa dos interesses dos fregueses em articulação com as forças vivas locais? Muito bem, isso é uma pergunta para ser respondida em 15 minutos, mas eu vou abreviar. Nós temos, como candidatos, nós temos um gestor, nós temos um advogado, nós temos um engenheiro, nós temos gente de mão na massa. Nós não temos pessoas de gabinete, nós não temos pessoas de andar nas tasquinhas, nós temos pessoas de projetos, de fazer e de construir.
Queria dizer que, efetivamente, o associativismo é importantíssimo e que uma das primeiras coisas que nós queríamos realizar era a compra da nova sede da ARPIC, da Associação dos Reformados. É talvez a maior associação de reformados do Conselho, uma das maiores do Distrito, e nós queríamos muito que a ARPIC, que é a Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Cortegaça, tivesse uma sede. Depois, porque nós não podemos estar só a falar de reformados, nós queríamos também que um polo da Universidade de Aveiro viesse para Cortegaça. Nós vamos perder a EPROFCOR, a Escola Profissional de Cortegaça vai ser deslocalizada para Ovar. Não tenho tempo para estar aqui a falar dos erros que foram cometidos no passado, da inadequação dos seus cursos àquilo que as indústrias necessitam. Queria apenas dizer que há vontade, há verbas, há disponibilidade para que seja criado uma Universidade do Mar. O nosso secretário de Estado, o engenheiro Salvador Malheiro, de certeza que será a pessoa certa para trazer essa universidade para Cortegaça, onde até já temos terrenos para ela. Depois, há uma outra coisa que eu também queria dar alguma ênfase, que tem a ver com a criação de uma rota de turismo religioso. E eu queria fazer uma parceria com outras freguesias, não sei como é que vamos chamar, se calhar a Rota da Via Sacra, uma coisa qualquer assim, mas nós temos das mais belas igrejas de Portugal no nosso concelho, seja a Igreja de Válga, seja a Igreja de Cortegaça, sejam as capelas aqui dos Senhores dos Passos, aqui em Ovar. Nós tínhamos que integrar isto tudo numa rota de turismo religioso. Nós temos a rota dos vinhos verdes, nós temos a rota disto, daquilo, daquilo. Porquê é que não temos aqui em Ovar a rota do turismo religioso, a rota da Via Sacra, chamem-lhe o que quiserem? Nós temos que ir mais longe. Cortegaça está disponível para integrar um projeto deste tipo. Depois, quando se fala em cultura, fala-se em cultura, e nós em Cortegaça não temos um polo da biblioteca. Já tivemos, mas não temos. A biblioteca em Cortegaça não existe. Então, estamos todos a encher a boca com cultura, e fizemos, e acontecemos, e o Presidente da Câmara assim, e assado, e mais não sei o quê. Eu estou aqui para falar de Cortegaça, não estou aqui para falar da Câmara e nem do Presidente da Câmara. O que é certo é que nós perdemos o nosso polo. Isto de vir falar das populações, da ajuda às populações e tudo mais, e não ter um polo de biblioteca a funcionar, cá para mim, prontos. E depois, já que estamos todos agora no fim, eu queria, e como vai sobrar muito pouco tempo, eu queria lançar aqui 2 reptos. E 2 reptos aos meus colegas. Primeiro tem a ver com uma notícia que eu hoje li no Jornal de Notícias, com um candidato a defender o fim do plano florestal da forma como ele existe. E a dizer, se eu for eleito, isto termina tudo, volta-se tudo ao antigamente e mais não sei o quê. Nós sabemos que existe em Cortegaça desemprego, como existem muitas preocupações com o que está a passar, por exemplo, na IASAC Saltano. Nós sabemos que alguns dos abates, alguns dos cortes previstos são, se calhar, previstos para que se possam criar mais postos de emprego. Eu queria saber o que é que o Partido Socialista pensa acerca deste assunto, o que é que está disposto a fazer, está disposto a sacrificar o bem-estar das suas populações, das populações de Cortegaça, em detrimento de um corte que pode ser justificado de outra forma, replantando noutros sítios onde já foram feitos cortes previamente, e, portanto, uma coisa pode ser compensada pela outra. E aqui a outro meu colega, eu venho agora... Corto só também para fazer gestão de tempo, para depois ter outra pergunta final. Eu venho agora do Bussaquinho e venho de ver uma coisa que julgava que não ia ver. Estão marcadas 1.500 árvores para serem abatidas e penso que o leilão vai ser feito na próxima semana, depois das eleições. O que é que os meus colegas candidatos têm a dizer acerca disto? 1.500 árvores marcadas para serem abatidas. Como é que é? Então, mas afinal andamos aqui a esconder as coisas, estamos à espera das eleições para depois se tornar a fazer tudo na mesma. Como é que é? Lanço este repto. Muito bem, Paulo Albergaria. Vamos para a última questão e vamos olhar para o tempo. Vamos olhar para o tempo e ver, atendendo a estes reptos também lançados pelo Paulo, o tempo não vai provavelmente ser suficiente. O que é que eu vos peço? A gestão da intervenção, obviamente, para o António Guimarães, que tem 2 minutos e 17 segundos,
o Miguel Coelho com 2 minutos e 7 segundos, o Paulo Pinheiro tem 5 minutos e 17 segundos, a sua intervenção já será uma gestão de intervenção, que pode, se entender, responder ao Paulo Albergaria, se entender, obviamente, vai gerir essa intervenção, e o Paulo depois também para esta última questão, Paulo Albergaria, 2 minutos e 8 segundos, está bem? Então, esta última questão refere-se aos compromissos que podem ser assumidos. Que compromissos esses é que podem ser assumidos por um eventual executivo formado pelas vossas candidaturas ou pela vossa candidatura, que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta. Que compromissos é que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta e depois como assegurar a transparência da sua execução. Respondendo a esta questão e gerindo o vosso tempo, podem eventualmente incluir o que entenderem incluir, não relacionado com a pergunta. E só de recordar que o tempo vai estar projetado em tamanho grande e podem para facilitar a gestão. Muito rapidamente. Ora bem, o Movimento 2030, estando envolvido neste processo e respondendo ali ao candidato Paulo Albergaria, estando envolvido neste processo desde o início, só tenho uma coisa a dizer ao candidato. A floresta de Ovar é inegociável. Ponto. Relativamente à questão que colocou, só tenho a dizer que realmente, e terminando a minha linha de pensamento, posso dizer que as nossas festas irão continuar, portanto as nossas festas serão para continuar, ao contrário de muito que se especulou em alguns jantares em Cortegaça, que diziam que o movimento que era contra as festas de Cortegaça, as nossas tradições serão para continuar, para dar portanto, são de extrema relevância e de importância para o Movimento 2030, e só de salientar aqui que realmente nós vamos ser uma junta de freguesia transparente, iremos dinamizar os sites disponíveis da junta de freguesia, iremos colocar todas as contas ao dispor de todos os fregueses, de todos os cortegacenses, de uma forma clara, de uma forma perceptível, porque também é importante que essas contas sejam colocadas de forma perceptível para que todos consigam entender de que é que se trata. E também querer dizer aqui o seguinte, que a Escola de Cortegaça, ou seja, levando a cabo o nosso projeto inicial de realização do novo polo educativo, que iremos reaproveitar aquele espaço da Escola do Gavinho para recolocar lá, portanto, as nossas associações, uma delas também será a ARPIC, que irá para lá, e dizer também que há 4 anos que já defendíamos aqui um protocolo com a ARPIC, em que iríamos atribuir uma carrinha também para dar o apoio aos nossos idosos de Cortegaça. Só para terminar, dizer que também que queremos dizer às pessoas que existe uma falta de obra muito grande em Cortegaça. Obra estrutural, é necessário que é necessário haver obras estruturais, é necessário haver uma coluna vertebral na forma como se desenha o que é que queremos para Cortegaça, para que possamos trazer o bem-estar a todos os cortegacenses. Muito obrigado, António. Então, para o Miguel, esta última questão relativamente aos compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta e como assegurar a transparência da sua execução. Miguel, 2 minutos e 7 segundos. Quanto a este ponto, eu vou tentar adiantar, porque é responder ao Paulo Albergaria também. Nós aqui pretendemos sempre dar prioridade à área social e a promover as nossas tradições, a nossa história, que é riquíssima. Estamos a falar de uma história que já vem do século XII, ou mesmo anterior. Quanto à transparência, o que nós nos comprometemos é fazer o que não acontece agora. Quando há assembleias de freguesia em que estamos a discutir a aprovação de contas ou os orçamentos, nós temos que ter uma informação fácil e disponível para todos. Quando formos questionados sobre quaisquer rúbricas, iremos responder de forma cabal e transparente, não o que acontece hoje em dia. E é esse o nosso compromisso. Como eu referi antes, rigor, honestidade e transparência. Quanto ao Paulo Albergaria, nós defendemos o fim destes abates massivos da floresta.
não haja margem para dúvidas. Desenvolvemos uma série de iniciativas, uma grande luta ao longo dos anos, nomeadamente com a caminhada Juntos para a Floresta, visitas de deputados da Assembleia da República, reuniões com a direção do CNF, que também convidámos para vir à nossa floresta. Esta floresta, o que nós queremos é que uma floresta de conservação e com a vertente também do lazer e paisagística. Porque isto sim, isto é apostar na qualidade de vida da nossa população e na qualidade de vida das futuras gerações. A floresta, esta bela floresta plantada à beira-mar, também servirá para dinamizar a nossa economia, nomeadamente na área do turismo, assim como também é um polo de atração de novos habitantes. Eu próprio tenho na minha lista pessoas que vieram viver para Cortegaça precisamente por esta floresta que nós aqui temos. E as propostas que Paulo Albergaria está aqui a avançar é continuar o que tem feito ao longo dos anos. A floresta está cada vez mais reduzida, cada vez estão a desafetar mais áreas e depois vão comprar terrenos, em contrapartida, na Serra da Mocata, que não dão proveito nenhum às pessoas que aqui vivem. Isto é que nós não aceitamos. Obrigado, Miguel. Então, passemos para o Paulo Pinheiro. Esta é a mesma questão e vai gerir o tempo. Aliás, o tempo é todo seu, portanto, gerir o tempo é mesmo relativamente a estes compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias na gestão do orçamento da Junta, relativamente também à assunção da transparência na execução desse mesmo orçamento e, se quiser depois responder também, Paulo Albergaria ou outras questões que foram aqui colocadas, esteja à vontade. Tem 5 minutos e 17 segundos, pode usá-lo, obviamente, até ao final. Muito bem. Aqui os nossos compromissos e aquilo que eu posso assumir como prioritários, já os disse no primeiro ponto. Eu sou uma pessoa do povo, estarei lá todos os dias, estou lá todos os dias, acompanho as pessoas diariamente, não venho com algumas ideias, alguns fundamentos que não fazem parte da realidade. Dizer que vou estar a proximidade, e quando se fala a proximidade, é estar perto das pessoas, maior presença diária junto dos nossos fregueses, e então sim, estar atento às nossas limpezas, às nossas calçadas, à nossa conservação dos nossos arruamentos e também dos edifícios da Junta de Freguesia, que temos algumas habitações, que é preciso ter cuidado com elas, estar sempre atentos para fazer as devidas remodelações e requalificações para que as pessoas tenham uma dignidade na sua habitação. Dar continuidade também aos projetos preliminares, como tinha falado antes, para que isso também seja uma forma de agilizar com a Câmara Municipal todos os projetos que nós queremos fazer, os diferenciadores, e estaremos cá para ajudar também a Câmara Municipal, que é assim que um parceiro se deve colocar, e dizer também, relativamente à transparência e à execução, é bem clara, já se faz em termos orçamentais, estes itens todos já têm as suas rúbricas próprias e aquelas que não tiver serão criadas. Assim estará assegurada toda a transparência e quem tiver dúvidas é só consultar os documentos orçamentais, está lá tudo bem explícito para ele. Relativamente ao Miguel Coelho, eu não sei se ele é de Cortegaça ou está bem atento, mas se calhar não está bem atento. É só para lhe dizer que Cortegaça tem 2 multibancos. Tem um no centro da freguesia e tem outro na praia. E ele sabe muito bem a quanta dificuldade teve o Sr. Presidente da Junta a arranjar o segundo multibanco para a praia de Cortegaça, visto que é preciso trabalhar com as instituições bancárias para ter uma caixa multibanco. Relativamente ao Paulo Albergaria, eu queria lhe dizer que não precisa de comprar sede, que a sede está comprada. Para a Arpic, para a Cheia ao Quadrado, o Grupo de Danças e Cantares de Cortegaça, portanto, não precisa de gastar dinheiro também na sede, como estava a dizer, que a Arpic precisava de uma sede, e você sabe muito bem que a Junta de Freguesia, juntamente com a Câmara Municipal, já comprou a dita sede, só tem que fazer obras para eles começarem a ir para lá, como eu falei no primeiro ponto. Relativamente à floresta, criou-se aqui um tema que parece que só eu ou o PSD é que está
está contra a floresta. Mas não, nós estamos todos do mesmo lado. Isso é curioso, é uma coisa incrível. Mas vocês já me ouviram falar que eu sou a favor do abate indiscriminado? Já? Acho que não. E não vai acontecer. Eu vou dizer a vocês que a floresta é para cuidar todos os dias. Não é de 4 em 4 anos ou de 20 e não sei quantos anos que se aparece aqui para ser candidato à Junta de Freguesia de Cortegaça. Nós temos que ser coerentes, honestos e dizer que a floresta é de todos e para todos. E vou dizer mais. Na semana passada, alguém me ligou e disse: Paulo, por favor, manda alguém aqui à nossa floresta, aqui no Monte Branco. Está aqui isto tudo cheio de lixo, pá. A nossa floresta está toda cheia de lixo. E o Paulo mandou lá os funcionários limpar e limparam. A floresta é para limpar, é para cuidar, para acompanhar diariamente. E mais, vou dizer aqui, o PSD, Paulo Pinheiro, é contra o abate indiscriminado. Não sou eu, não é nenhum de nós que é engenheiro florestal, ninguém tem formação sobre o tema, mas eu sou o primeiro a dizer assim, se houver renovação de algumas árvores, como disse Paulo Albergaria, não sou eu, temos os engenheiros do ICNF, há um plano florestal também a decorrer, não sou eu o entendido na matéria. Estou aqui pronto, não vejo qualquer tipo de problema em retirar uma verba do orçamento para a reflorestação, se assim for necessário, e se o ICNF assim o entender. Eles defendem de forma natural, para nós, de forma natural ou não, estaremos sempre do lado deles para. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Pinheiro. Para o Paulo Albergaria, que vai fechar então o debate com a sua última intervenção. Tem 2 minutos e 8 segundos sobre estes compromissos que podem ser assumidos relativamente a áreas prioritárias da gestão do orçamento da Junta e também como assegurar a execução, a transparência na sua execução e, se entender, também ir dizer mais algumas palavras sobre outro assunto. Também esteja à vontade, embora 2 minutos e 8 segundos realmente... Já não dá para muita coisa. São muitíssimo poucos. É para ali que eu tenho que falar. Sim. Então eu queria dizer às pessoas o seguinte. Olhem bem o que eu estou a dizer. Se vocês quiserem ter na Junta de Freguesia alguém que faça, votam no Agir. É só isso. Se vocês quiserem que as promessas que estão no nosso site sejam todas elas feitas, votam Agir. Temos provas dadas. Se todos os outros que aqui estão já efetivamente soubessem fazer, já estava tudo feito. As ruas estavam todas limpas, os passeios estavam cimentados, as coisas estavam... A mata estava toda reflorestada. Isto é uma maravilha. Nós estamos aqui a acabar de ouvir algo que nos leva quase para um cenário do Walt Disney, do Mundo em Maravilhas. Não estamos no Mundo em Maravilhas, as árvores estão marcadas, temos que ter cuidado com os nossos idosos, temos que os proteger. A sede para a Arpic não é, o sítio que foi comprado não é o sítio certo. O sítio certo para a Arpic é ao lado da Junta de Freguesia. É preciso abrir a rua de trás da Junta de Freguesia para outro terreno, construir lá um parque de estacionamento, e isso é que é o certo. Não é estar a fazer obras de parque de estacionamento subterrâneo. Nós temos à superfície, temos que o fazer à superfície, não é subterrâneo. Se os cortegacenses quiserem uma carrinha para transportes mais idosos dos desfavorecidos, votam no Agir. Se os cortegacenses quiserem ter a zona do apiadeiro arranjada, a rua alcatroada, votam no Agir. Se os cortegacenses quiserem que se dê uma volta ao parque de campismo, que deixe de ser um bairro de lata e de lona como lá está, votam no Agir. Se os cortegacenses quiserem ter um bussaquinho diferente, onde nós possamos continuar a celebrar o dia de Santa Marinha, votam no Agir. É só isto. O resto são cantigas. Muito obrigado. Vamos deixar para fechar, aliás. Muito obrigado, Paulo Albergaria. Antes de mais, agradecer aos nossos convidados, António Guimarães, Miguel Coelho, Paulo Pinheiro e Paulo Albergaria.
Muito obrigado pelas vossas Deixar só uma intervenções. saudação ao Dionísio Silveira, da CDU, e a Já tem também as rápidas melhoras, que se ponha realmente restabelecido, principalmente para o dia 12 de outubro, que é no próximo domingo. Vamos agradecer ao nosso auditório toda a preferência, fosse pela via via sinal da rádio nas 98.7 a frequência modulada, fosse pela página do Facebook, pelas as nossas redes sociais. Muito obrigado também pela vossa preferência, a todo o nosso auditório, as nossas saudações. Rui, foi um gosto também estar aqui contigo. Foi, isso, não sei se tu fizeste as contas, mas as pessoas lá em casa não sei se têm essa noção, mas esta gigante maratona que nós repetimos várias vezes, foram nada mais, nada menos de 47 horas de emissão que nós levamos até si. Quando eu digo nós, foi toda uma equipa da ABFM, em que eu vou pedir aos técnicos e ao Jaime para hoje virem aqui para este lado, para trás de nós, para que, conforme foi prometido, temos que mostrar toda a equipa que está ali daquele lado. Ao João Silva, à Irina Silva, ao Joel Magini e à Leonor Ribeiro. Hoje não estão aqui todos, mas foi graças a eles que foi possível levar até vocês toda esta emissão. E foi graças a eles que conseguimos fazer aquilo que nos compete. É informar para que no próximo domingo possam voltar com toda a informação. Mas, acima de tudo, para que votem. Esta é a equipa maravilhosa. Falta a fotografia, agora a fotografia final. Podemos tirar. Foi um gosto. Sim, falta a Irina e falta a Leonor, que também esteve connosco numa das emissões. Paulo vai-nos tirar a fotografia, então, aqui em direto. Muito obrigado, Paulo. Em nosso nome e em nome de toda esta equipa que produziu, realizou e levou até si esta emissão, nosso muito obrigado. Marcamos encontro no próximo domingo. Vamos agradecer mais uma vez ao Museu do Ovar, não esquecendo. Exatamente. E agradecer ao Museu do Ovar. No próximo domingo, para aquilo que vai ser a grande noite da cobertura das eleições. A grande noite eleitoral. Sim. Próximo domingo, a partir das 20 horas, cá estaremos também, Rui, para matar saudades, obviamente, desta maratona que nós empreendemos também em conjunto. Foi um gosto ter estado aqui contigo, ter tido esta experiência e continuamos por aqui. É verdade. Mais 10 anos na ABFM. Na ABFM. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.